Olá, meninas do crochê! Hoje nós vamos aprender a fazer essa toalha redonda. Ela tem 60 centímetros de diâmetro. Ela tem 12 Papais Noel e o barrado dela é o barrado Pinheirinho. Vamos lá então? Fiz um laço mágico e agora eu vou subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, que nós vamos trabalhar aqui o ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha de espaçamento e vamos fazer aqui dentro do laço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos ter aqui dentro deste laço mágico 12 pontos altos e uma correntinha entre eles. 3 correntinhas aqui equivalem a um ponto alto, uma correntinha de espaçamento e assim a gente segue com os próximos pontos altos. Então, aqui fiz mais uma correntinha de espaçamento e mais um ponto alto. Completamos, então, aqui dentro 12 pontos altos, cada um com um espaçamento de uma correntinha. Vamos lá? Fiz os meus 12 pontos, uma correntinha de espaçamento, conto 1, 2, 3. Nesta terceira correntinha, porque essa aqui é de espaçamento. Nesta terceira correntinha, eu introduzo aqui minha agulha e faço um ponto baixíssimo, fechando assim o meu laço mágico, a minha primeira carreira. Nesta segunda carreira, nós vamos introduzir a agulha no espaçamento. Primeiro, eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento. Próximo intervalo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento. Um ponto alto dentro do intervalo. E assim eu vou por toda essa carreira. Um ponto alto, 3 correntinhas de intervalo, um ponto alto, 3 correntinhas de intervalo, até o final desta carreira. No final, fiz 3 correntinhas, conto 1, 2, 3. Aqui na terceira eu faço um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. E aqui eu tenho os meus 3 pontos de intervalo. Nesta terceira carreira, subo 3 correntinhas. Aqui mesmo eu faço outro ponto alto, ficando com 2 pontos em cima do ponto alto da carreira de baixo e 1, 2, 3 correntinhas de intervalo. Próximo ponto, introduzo minha agulha aqui no ponto alto e eu faço aqui 2 pontos altos em cima do ponto alto da carreira de baixo. Feito aqui, intervalo feito aqui bem em cima, e agora eu faço 3 correntinhas de intervalo. Então, em cima de cada ponto, eu vou fazer 2 pontos e 3 correntinhas de intervalo. Realizada a terceira carreira, fiz aqui as 3 correntinhas e vou dar início à nossa quarta carreira. Subo 3 correntinhas, aqui mesmo eu já faço um ponto alto, 3 correntinhas de espaçamento. Em cima deste outro ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos. Mas, como deu início aqui no meio, por causa do nosso início aqui mesmo eu faço estes 2 pontos altos, tá? Isso só na primeira, aqui no primeiro lequinho. Um espaçamento de uma correntinha, passamos para o próximo. Bem em cima do ponto alto, eu faço 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, em cima do outro ponto alto, eu faço mais
2 pontos altos e uma correntinha de espaçamento. Então, agora nós vamos trabalhar desta forma: 2 pontos altos em cima deste ponto alto, um espaçamento de 3 correntinhas. No próximo ponto alto, 2 pontos altos sobre ele. Depois de feito aqui o lequinho, eu dou um espaçamento de uma correntinha só e passo para o próximo bloquinho, fazendo ali da mesma forma, né? 2 pontos altos, o espaçamento de 3, mais 2 pontos altos e o espaçamento de 1. Vamos então fazer aí a nossa quarta carreira. Finalizei a quarta carreira e agora dei um espaçamento aqui. Agora, aqui no terceiro ponto da correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Nesta quinta carreira, nós vamos trabalhar o meio do lequinho. Então, nós vamos correr aqui por dentro, né, um ponto. Como fazer isso? Introduzir a agulha, traz o fio e faz um ponto baixíssimo. E nós já estamos aqui bem no meio do nosso lequinho. Vamos subir 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, né? Então, já tem um das correntinhas, 2 e 3. Um intervalo de 3 correntinhas, 1, 2, 3, puxo um pouquinho meus pontos para lá, né? E eu aqui coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, com um intervalo de uma correntinha. E eu passo aqui para o outro lequinho, onde eu vou fazer um outro bloquinho, certo? Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Dentro do lequinho, um intervalo de uma correntinha e passo para o próximo bloco, fazendo 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos e faço aqui uma correntinha de separação. Então, nós vamos trabalhar dentro destes lequinhos agora. Encerro, então, aqui com um ponto baixíssimo, a minha quinta carreira. Para dar início à sexta carreira, eu vou ter que caminhar aqui até o intervalo. Então, introduzo minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo, venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Já posicionando aqui no intervalo do lequinho. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. E agora, o joguinho aqui a ser feito são 4 pontos altos. Fiz, então, 4 pontos altos. 3 correntinhas de intervalo aqui, trabalhando aqui dentro do lequinho, né? Seguindo aqui dentro do lequinho. Empurro um pouco meus pontos para cá. E aqui dentro eu faço mais 4 pontos altos. 4 pontos altos, com um intervalo de 3 correntinhas, mais 4 pontos altos. E agora eu vou fazer aqui um intervalo aqui de mais 2 correntinhas. Então, a separação entre uma carreira de leque e outra serão agora 2 correntinhas. Aí, aqui eu começo novamente o meu joguinho de 4 pontos altos, um intervalo de 3 correntinhas, mais 4 pontos altos e de um jogo de lequinho para o outro, 2 correntinhas, conforme está aqui. Nós vamos trabalhar lequinho em cima de lequinho até o final desta carreira. Finalizei a sexta carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar até o meio do meu lequinho aqui dentro deste espaçamento. Cheguei aqui no meio, fiz um ponto baixo, né?
E agora, 2 correntinhas. Então, aqui dentro, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos, igual aqui, a mesma coisa que foi feita aqui. Fiz aqui, então, 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos dentro aqui da minha carreira de lequinhos. E a única diferença nesta carreira é que de um lequinho para o outro, nós vamos fazer esse espaçamento com 3 correntinhas. E aí, nós vamos, dentro do próximo lequinho, fazer da mesma forma. 4 pontos altos, espaçamento de 3, 4 pontos altos e o espaçamento de 3. Até o final desta carreira. 7ª carreira finalizada, fecho aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio e assim eu finalizo aqui o centro do meu trabalho, né, da minha toalha. Para fazer o Papai Noel, eu já dei uma laçada aqui na minha agulha e agora eu vou fazer 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, entro aqui com a minha agulha na primeira correntinha feita e eu fecho aqui a minha argola com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar nessa argola com pontos altos. Então, eu faço aqui mais 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais 4 pontos altos, juntando assim, formando assim, 5 pontos altos dentro da minha argolinha. Feitos os 5 pontos altos, agora eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e aqui em cada ponto eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu tenho a correntinha, logo do lado eu já faço aqui o meu primeiro aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base. Próximo ponto, vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, como são 5 pontos na base, aqui em cima eu vou ficar com 10 pontos altos. Fiz 8 pontos e aqui os 2 últimos é dentro desta laçadinha aqui, que é a última correntinha que foi feita aqui do ponto de baixo. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro deste ponto e é aqui que eu vou fazer os meus 2 últimos pontos altos. Feitos os meus 10 pontos, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e arremato esta parte que já está pronta. Coloquei o branco na minha agulha, agora eu deixo virado a parte direita, nós terminamos aqui, né? Então, eu viro meu trabalho e esses pontos altos estão do lado direito. Eu vou introduzir aqui, entre uma carreira e outra, aqui aonde foi feito aqueles pontos de correntinha, na primeira correntinha, introduzo aqui a minha agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo, deixando o nó pra cá, porque esse vai ser o avesso do nosso trabalho, tá? Aqui é o avesso, então, aqui será o avesso, a segunda carreira é o avesso, então, aqui será o avesso do nosso trabalho. Então, agora, aqui eu vou completar a minha argola com 10 pontos altos em branco. Então, eu vou trabalhar aqui dentro da minha argola 10 pontos altos branco, certo? Feitos meus 10 pontos altos em branco, aqui na
primeira aqui laçadinha aqui da terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Ficou preso aqui, então, os nossos pontos altos branco com o ponto alto bege. Faço agora uma, duas correntinhas e prendo aqui embaixo do nozinho, também com um ponto baixíssimo. Lembrando que este lado do trabalho, ele é o nosso avesso, então, procurar deixar o nozinho aqui para este lado aqui. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a trabalhar deste lado, que é o nosso lado direito do trabalho. A partir de agora, nós vamos trabalhar aqui o ponto pipoca. O ponto pipoca são 3 pontos na mesma correntinha de base, preso aqui com uma laçada só. Então, aqui já tem o primeiro ponto, vou entrar aqui nessa correntinha de base e vou fazer metade de um ponto alto. Entro aqui novamente, faço metade de um ponto alto e agora eu prendo todas as laçadas com uma laçada só. Uma correntinha de espaçamento e faço a mesma coisa na próxima correntinha aqui de base. Então, eu faço metade de um ponto alto, deixo aqui a outra parte na agulha. Metade de um ponto alto, deixo aqui na agulha. Metade de um ponto alto, deixo aqui na agulha. E agora, eu fecho todos com uma laçada só. Uma correntinha de espaçamento e eu vou fazer por todos eles aqui desta forma. 3 pontos na mesma correntinha de base, que seria o ponto pipoca. Agora, o último ponto pipoca da última laçada, lembrando de empurrar aqui o nosso nozinho para trás, pro avesso, e eu vou fazer aqui o meu último pipoca. Feito o último ponto pipoca, eu não faço a correntinha de espaçamento, conto 1, 2 correntinhas da minha bege que eu subi aqui. Na segunda, eu faço um ponto baixíssimo, fechando aqui o rostinho do Papai Noel. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando só o fio de trás da correntinha de base bege. Pegando só o fio de trás, eu faço aqui os meus pontos baixos, acompanhando aqui o bege. Cheguei aqui no meu último, onde tem o meu nozinho, que eu jogo para trás aqui, e faço aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar entre o bege e o branco. Aqui eu faço um ponto baixo e 1, 2 correntinhas. Aqui eu vou usar o mesmo sistema do ponto pipoca. Faço metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto e fecho aqui os meus 3 pontos juntos. Nesta carreira entre os pipocas, eu vou fazer o picô, o ponto picô. São 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no fio da minha primeira correntinha, eu introduzo a minha agulha e pego os 2 fios da correntinha e eu faço um ponto baixíssimo aqui, formando o meu picô. Aqui no espaço entre um pipoca e outro, eu faço novamente um pipoca, com 3 pontos aqui. Passo metade dos pontos altos e fecho aqui o meu pipoca, com uma laçada só. E entre os pipocas, eu faço o meu
picô, que são as 3 correntinhas. Introduzo a minha agulha na primeira correntinha, pego os 2 fios e faço um ponto baixíssimo aqui, formando meu outro pipoca, com um picô. Então, eu vou fazer entre os pipocas um pipoca e entre eles um ponto picô. Por toda a carreira, nós nos encontramos no final. Cheguei aqui no último ponto, entre o branco e o bege, eu faço metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto, e eu aqui já fecho somente com 2 pontos o meu pipoca. Faço 1, 2 correntinhas e aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo, encerrando assim o meu Papai Noel. Faço 1 correntinha e arremato o meu fio, finalizando assim a primeira parte do Papai Noel. Agora, nós vamos fazer o bigode do Papai Noel. Com 3 dedos, eu coloco meu fio um pouco para baixo do meu terceiro dedo e aqui eu dou 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5 voltas e corto o meu fio. Estou aqui com as minhas 5 voltas. Agora, eu vou amarrar este fio bem aqui no meio das minhas 5 voltas. Vou dar um nó aqui, bem aqui no meio. Tem um nó aqui bem apertado e agora, com a tesoura, eu vou cortar as pontas dos 2 lados. Cortei dos 2 lados, agora é só acertar o tamanho aqui com a tesoura, dos 2 lados também. Coloquei aqui o fio maior na minha agulha de tapeçaria e vou costurar o bigode aqui, bem nesta parte aqui bege, para ficar desta forma, procurando não aparecer aqui do avesso, tá? Vamos costurar procurando não aparecer a linha branca no avesso. Costurei aqui o meu bigode, passei o meu fio aqui por dentro dessa carreira aqui, arremato aqui o meu fio e aproveito a agulha e já arremato todos os fios do meu trabalho no avesso. Coloquei a linha bege numa agulha normal de costura, comprei umas miçanguinhas pequenininhas, uma agulha também bem fininha, e aqui eu consigo colocar a minha miçanga. Então, bege para não aparecer a costura aqui no Papai Noel, né? Então, nós vamos costurar aqui as miçanguinhas, que são os olhos do Papai Noel. Vou costurar as 2 miçanguinhas aqui. Costurei as minhas miçangas e atrás não ficou nada aparecendo. Agora, nós vamos para o gorro. Para fazer o gorro, introduzi aqui, coloquei aqui na minha agulha a linha vermelha. Aqui onde eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu pego uma laçada aqui e eu faço um ponto baixo. Nessa laçada aqui do meu último ponto aqui, que eu fiz com um ponto baixíssimo. E eu vou correndo aqui, pegando pelo fio de trás, com pontos baixos por 10 pontos. 10 pontos baixos, viro o meu trabalho e no próximo, aqui não neste primeiro, no próximo, eu pego só uma laçada aqui da correntinha de base e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até o final, que eu vou fazer agora 8 pontos baixos. Terminando aqui o meu 8º ponto baixo, eu viro o meu trabalho
ignorando o primeiro e o segundo, eu começo a fazer já novamente os meus pontos baixos e agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Feito o meu 6º ponto baixo, eu viro o meu trabalho e agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Fiz os 4, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Feitos os meus 2 pontos baixos, ficou essa laçada, eu pego essa laçada e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, corto meu fio, puxo meu fio e aqui eu finalizo e já está pronto aqui o meu Papai Noel para a aplicação. Coloco a agulha de tapeçaria aqui nos meus fios que ficaram e eu arremato aqui por trás. Nós temos aqui 5 carreiras e 3 pontos aqui em cima. Então, introduzindo a minha agulha no meu primeiro ponto aqui do gorro, eu vou fazer um acabamento para ficar mais bonito, né? Então, aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou subindo carreira a carreira, fazendo assim pontos baixos, para dar um acabamento mais bonito por toda a lateral. Então, eu subo 5 pontos, 3 e desço 5 pontos. Fiz aqui os meus pontos, olha como fica bem mais bonito o acabamento. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, né, para arrematar aqui o nosso fio. E eu, com a minha agulha de tapeçaria, arremato aqui, escondo os meus fios por trás. E agora nós vamos aqui colocar já na nossa toalha, aplicar aqui na nossa primeira ponta da nossa toalha. Coloquei a minha cor branca na agulha, introduzo aqui no ponto do meio desses 3 que ficaram e mais na ponta do leque a toalha virada para cima. Introduzo aqui e subo esta laçada, que nós vamos agora aqui fazer um ponto puff. Laçada na agulha, introduzo pegando os 2 novamente, uma laçada aqui por trás e subo novamente os meus pontos. Laçada na agulha, introduzo no gorro e no tapete, pego aqui por trás a linha, trago pra frente e subo novamente. Mais uma vez, uma laçada na agulha, introduzo no gorro e no tapete, pego por trás a minha linha, passo pra frente e subo. Agora, eu vou dar uma laçada e pegar todos os pontos juntos, uma correntinha, 2 correntinhas, corto aqui o meu fio e puxo aqui, formando assim o meu ponto puff, certo? Formando meu ponto puff aqui na frente. Pego a minha agulha de tapeçaria e coloco bem aqui no meio, saindo em qualquer ponto aqui. Puxo meu fio, corto, escondendo ali o meu fio, né? E eu faço a mesma coisa com esse. Introduzo aqui no meio. Da mesma forma, eu fiz com outro fio e arrematei aqui por dentro.
Já temos o nosso primeiro Papai Noel colocado aqui na toalha. E agora eu vou fazer o outro para colocar. Acontece que eles vão se juntar através do primeiro bico da barba. Então, nós vamos fazer toda a parte de dentro e quando chegar aqui no primeiro bico, nós vamos então ver como que faz para colocar um bico no outro. Então, o próximo Papai Noel vai ser colocado aqui. Na hora que a gente fizer a volta aqui, né, da parte de cima, quando chegar aqui no primeiro picô, este primeiro picô vai ficar junto deste último picô do Papai Noel. E assim nós vamos montando toda esta toalha, né? Em alguns pontos aí eu falei tapete, porque eu tô acostumada também a fazer tapete, mas nós sabemos que é uma toalha. Vamos lá, então? Vamos até o primeiro picô. Para juntar um Papai Noel ao outro, eu vou fazer a carinha do Papai Noel até chegar aqui no meu ponto pipoca com picô. Fiz o meu ponto picô, eu pego aqui o Papai Noel já de barba toda pronta. No último picô, tem aqui uma correntinha logo abaixo. Eu pego esses 2 fios desta correntinha e eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui e assim eu emendo um Papai Noel no outro, pegando a correntinha logo abaixo do picô. E eu vou seguindo aqui normalmente o feitio do meu Papai Noel até o final. Fiz a primeira carinha, emendei aqui na segunda, na terceira, a quarta e assim eu fiz todas elas. Cheguei aqui no meu último Papai Noel, ele está emendado com o penúltimo e agora eu vou emendar o último com o primeiro para fechar o círculo da nossa toalha. Fiz aqui o meu último ponto pipoca, meu ponto picô e da mesma forma eu vou fazer aqui pegando o primeiro Papai Noel, localizo aqui o último picô dele, primeiro picô na verdade, né? E logo abaixo tem aqui a correntinha, nós pegamos aqui a correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Depois deste ponto baixo, eu sigo aqui no meu último pipoca e encerro esse círculo. Meu círculo de Papai Noel está pronto e agora eu vou fazer o gorro para ligar um a um na toalhinha aqui já pronta, da forma que a gente fez aqui no primeiro Papai Noel. Depois de ligá-lo, faço os bigodinhos e os olhos. Todos estão presos à toalha, todos estão prontos e agora nós vamos começar o barrado. Nós vamos virar o Papai Noel e nós vamos pegar aqui, tem o do meio, o ponto pipoca do meio, nós vamos pegar os laterais. Então, aqui eu já coloquei minha linha na agulha, vou pegar 2 fios aqui deste lateral e fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas e prendo, pulando do meio no do lado. Eu faço também, pegando 2 fios aqui, eu faço outro ponto baixo. Ficando uma correntinha aqui atrás do Papai Noel. Feitas as 3 correntinhas, agora eu vou fazer 15 correntinhas. Fiz as 15 correntinhas, vou para o próximo Papai Noel e sigo da mesma forma, pegando 2 fios aqui
e prendo com um ponto baixo. Agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo o ponto do meio, no próximo, pego 2 fios também e faço um ponto baixo. Agora, faço 15 correntinhas e vou para o próximo Papai Noel, seguindo dessa forma. Atrás, 3 correntinhas, separação de um por outro, 15, 3, 15, até finalizar. Vou finalizar a minha carreira agora, colocando aqui no meio do ponto baixo, e eu faço um ponto baixíssimo aqui dentro do ponto baixo, encerrando assim a carreira. Fechada aqui a minha carreira, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar o trabalho e agora eu vou trabalhar com o rosto do Papai Noel do lado direito, virado aqui para baixo, tá? Fica virado para mim, o rosto para baixo. E aqui, o que que eu vou fazer? Vou caminhar, virado já, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo para o nosso intervalo de 15 correntinhas. Então, aqui eu faço um ponto baixo, feito ponto baixo, aqui já dentro das 15 correntinhas. Faço mais duas correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos, totalizando, então, 4 pontos. Fiquei com um bloquinho de 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Então, aqui dentro dessas 15 correntinhas, eu vou fazer 4 blocos de 4 pontos altos, intercalando com 2 correntinhas. Então, agora eu faço mais 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, 2 correntinhas, ficando assim com 4 blocos, intercalando com as 2 correntinhas. Tenho aqui os 4 blocos intercalados com 2 correntinhas. E agora, nos meus 3 pontos aqui atrás do Papai Noel, eu faço um bloco de 4 pontos altos, intercalando aqui com uma correntinha. Fiz aqui um bloco com 2 correntinhas. Então, aqui nas 15 correntinhas eu faço 4 blocos e aqui atrás do Papai Noel um bloco, e é dessa forma que eu vou seguir por todo o trabalho, lembrando sempre de intercalar os blocos com 2 correntinhas. Finalizei aqui os meus tijolinhos, né, os meus bloquinhos, arrematei e agora eu vou começar a fazer o bico pinheirinho. Deixo o Papai Noel virado para mim de ponta cabeça, e é dessa forma que eu vou trabalhar aqui os meus bloquinhos com a cor verde. Introduzir a minha agulha, fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Eu faço agora mais 3 pontos altos, num total de 4 pontos altos, aqui dentro do intervalo do bloquinho. 4 pontos altos, agora eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho, aqui na primeira laçada, eu faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo e 3 correntinhas. 2, 3. Viro novamente o meu trabalho e faço aqui mais 3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos altos aqui, agora eu faço 3 correntinhas, que eu vou formar um picô nesta primeira laçada aqui com a de baixo. Então, aqui eu vou formar um picô fazendo um ponto
baixíssimo. Faço agora 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, e vou formar outro picô nessa mesma laçada do primeiro picô, faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer outro picô naquela mesma laçada, eu faço outro ponto baixíssimo, fechando o meu terceiro picô. Aqui neste intervalo onde nós fizemos os 4 pontos, eu vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. 4 pontos altos agora. 2. Terminados meus 4 pontos altos, tenho aqui o meu pinheirinho pronto e passo para o próximo bloco, fazendo da mesma forma 4 pontos altos e assim, por todos os intervalos, eu faço um pinheirinho até o final. Vamos lá, meninas? Finalizamos assim o nosso barrado e a nossa toalha com motivos de Papai Noel está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostam de novidades, é só assinar o canal Crochetar e até mais. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, né? Então, já tem um das correntinhas, 2 e 3. Um intervalo de 3 correntinhas, 1, 2, 3. Puxo um pouquinho meus pontos pra lá, né? E eu aqui coloco mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, com um intervalo de uma correntinha. E eu passo aqui para o outro lequinho, onde eu vou fazer um outro bloquinho, certo? Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos, intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos. Dentro do lequinho, um intervalo de uma correntinha e passo para o próximo bloco, fazendo 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos e faço aqui uma correntinha de separação. Então, nós vamos trabalhar dentro destes lequinhos agora. Encerro, então, aqui com um ponto baixíssimo, a minha 5ª carreira. Para dar início à 6ª carreira, eu vou ter que caminhar aqui até o intervalo. Então, introduzo minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo, venho aqui e faço um ponto baixo, tá? Já posicionando aqui no intervalo do lequinho. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. E agora, o joguinho aqui a ser feito são 4 pontos altos. Fiz, então, 4 pontos altos, 3 correntinhas de intervalo aqui, trabalhando aqui dentro do lequinho, né? Seguindo aqui dentro do lequinho. Empurro um pouco meus pontos pra cá. E aqui dentro eu faço mais 4 pontos altos. 4 pontos altos, com um intervalo de 3 correntinhas, mais 4 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui um intervalo aqui de mais 2 correntinhas. Então, a separação entre uma carreira de leque e outra serão agora 2 correntinhas. Aí, aqui eu começo novamente o meu joguinho de 4 pontos altos, um intervalo de 3 correntinhas, mais 4 pontos altos e de um jogo de lequinho para o outro, 2 correntinhas, conforme está aqui. Nós vamos trabalhar
lequinho em cima de lequinho até o final desta carreira. Finalizei a 6ª carreira, fechei aqui com um ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar até o meio do meu lequinho aqui dentro deste espaçamento. Cheguei aqui no meio, fiz um ponto baixo, né? E agora 2 correntinhas. Então, aqui dentro eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos, igual aqui, a mesma coisa que foi feita aqui. Fiz aqui, então, 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos dentro aqui da minha carreira de lequinhos. E a única diferença nesta carreira é que de um lequinho para o outro, nós vamos fazer esse espaçamento com 3 correntinhas. E aí, nós vamos, dentro do próximo lequinho, fazer da mesma forma. 4 pontos altos, espaçamento de 3, 4 pontos altos e o espaçamento de 3. Até o final desta carreira. 7ª carreira finalizada, fecho aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio e assim eu finalizo aqui o centro do meu trabalho, né, da minha toalha. Para fazer o Papai Noel, eu já dei uma laçada aqui na minha agulha e agora eu vou fazer 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, entro aqui com a minha agulha na primeira correntinha feita e eu fecho aqui a minha argola com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar nessa argola com pontos altos. Então, eu faço aqui mais 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais 4 pontos altos, juntando assim, formando assim, 5 pontos altos dentro da minha argolinha. Feitos os 5 pontos altos, agora eu faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho e aqui em cada ponto eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu tenho a correntinha, logo do lado eu já faço aqui o meu primeiro aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base. Próximo ponto, vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, como são 5 pontos na base, aqui em cima eu vou ficar com 10 pontos altos. Fiz 8 pontos e aqui os 2 últimos é dentro desta laçadinha aqui, que é a última correntinha que foi feita aqui do ponto de baixo. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui entre os pipocas, um pipoca e entre eles um ponto picô. Por toda a carreira, nós nos encontramos no final. Cheguei aqui no último ponto, entre o branco e o bege, eu faço metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto, e eu aqui já fecho somente com 2 pontos o meu pipoca. Faço 1, 2 correntinhas. E aqui dentro eu faço um ponto baixíssimo, encerrando assim o meu Papai Noel. Faço uma correntinha. E arremato o meu fio, finalizando assim a primeira parte do Papai Noel. Agora, nós vamos fazer o bigode do Papai Noel. Com 3 dedos, eu coloco meu fio um pouco para baixo do meu terceiro dedo
e aqui eu dou 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5 voltas e corto o meu fio. Estou aqui com as minhas 5 voltas, agora eu vou amarrar este fio bem aqui no meio das minhas 5 voltas, vou dar um nó aqui, bem aqui no meio. Tem um nó aqui bem apertado e agora com a tesoura eu vou cortar as pontas dos dois lados. Cortei dos dois lados, agora é só acertar o tamanho aqui com a tesoura dos dois lados também. Coloquei aqui o fio maior na minha agulha de tapeçaria e vou costurar o bigode aqui, bem nesta parte aqui bege, para ficar desta forma, procurando não aparecer aqui do avesso, tá? Vamos costurar procurando não aparecer a linha branca no avesso. Costurei aqui o meu bigode, passei o meu fio aqui por dentro dessa carreira aqui, arremato aqui o meu fio e aproveito a agulha e já arremato todos os fios do meu trabalho no avesso. Coloquei a linha bege numa agulha normal de costura, comprei umas miçanguinhas pequenininhas, uma agulha também bem fininha, e aqui eu consigo colocar a minha miçanga. Então, bege para não aparecer a costura aqui no Papai Noel, né? Então, nós vamos costurar aqui as miçanguinhas, que são os olhos do Papai Noel. Vou costurar as duas miçanguinhas aqui. Costurei as minhas miçangas e atrás não ficou nada aparecendo. Agora, nós vamos para o gorro. Para fazer o gorro, introduzi aqui, coloquei aqui na minha agulha a linha vermelha. Aqui onde eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu pego uma laçada aqui e eu faço um ponto baixo. Essa laçada aqui do meu último ponto aqui, que eu fiz com um ponto baixíssimo. E eu vou correndo aqui, pegando pelo fio de trás, com pontos baixos por 10 pontos. 10 pontos baixos, viro o meu trabalho e no próximo, aqui não neste primeiro, no próximo, eu pego só uma laçada aqui da correntinha de base e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguindo até o final, que eu vou fazer agora 8 pontos baixos. Terminando aqui o meu 8º ponto baixo, eu viro o meu trabalho, ignorando o primeiro e o segundo, eu começo a fazer já novamente os meus pontos baixos e agora eu vou fazer 6 pontos baixos. Feito o meu 6º ponto baixo, eu viro o meu trabalho e agora eu vou fazer 4 pontos baixos. Fiz os 4, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Feitos os meus 2 pontos baixos, ficou essa laçada, eu pego essa laçada e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, corto meu fio, puxo meu fio e aqui eu finalizo. E já está pronto aqui o meu Papai Noel para a aplicação. Coloco a agulha de tapeçaria aqui nos meus fios que ficaram e eu arremato aqui por trás. Nós temos aqui 5 carreiras e 3 pontos aqui em cima. Então, introduzindo a minha agulha no meu primeiro ponto aqui do gorro, eu vou fazer um acabamento para ficar mais bonito, né? Então, aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou subindo
carreira a carreira, fazendo assim pontos baixos para dar um acabamento mais bonito por toda a lateral. Então, eu subo 5 pontos, 3 e desço 5 pontos. Fiz aqui os meus pontos, olha como fica bem mais bonito o acabamento. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, né, para arrematar aqui o nosso fio. E eu, com a minha agulha de tapeçaria, Olá, meninas do crochê! Hoje nós vamos aprender a fazer essa toalha redonda. Ela tem 60 centímetros de diâmetro. Ela tem 12 Papais Noel e o barrado dela é o barrado Pinheirinho. Vamos lá, então? Fiz um laço mágico e agora eu vou subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, que nós vamos trabalhar aqui o ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha de espaçamento e vamos fazer aqui dentro do laço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos ter aqui dentro deste laço mágico 12 pontos altos e uma correntinha entre eles. 3 correntinhas aqui equivalem a um ponto alto, uma correntinha de espaçamento e assim a gente segue com os próximos pontos altos. Então, aqui fiz mais uma correntinha de espaçamento e mais um ponto alto. Completamos, então, aqui dentro 12 pontos altos, cada um com um espaçamento de uma correntinha. Vamos lá? Fiz os meus 12 pontos, uma correntinha de espaçamento, conto 1, 2, 3. Nesta terceira correntinha, porque essa aqui é de espaçamento. Nesta terceira correntinha, eu introduzo aqui minha agulha e faço um ponto baixíssimo, fechando assim o meu laço mágico, a minha primeira carreira. Nesta segunda carreira, nós vamos introduzir a agulha no espaçamento. Primeiro, eu vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento. Próximo intervalo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de espaçamento, um ponto alto dentro do intervalo. E assim eu vou por toda essa carreira, um ponto alto, 3 correntinhas de intervalo, um ponto alto, 3 correntinhas de intervalo, até o final desta carreira. No final, fiz 3 correntinhas, conto 1, 2, 3. Aqui na terceira eu faço um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. E aqui eu tenho os meus 3 pontos de intervalo. Nesta terceira carreira, subo 3 correntinhas. Aqui mesmo eu faço outro ponto alto, ficando com 2 pontos em cima do ponto alto da carreira de baixo e 1, 2, 3 correntinhas de intervalo. Próximo ponto, introduzo minha agulha aqui no ponto alto e eu faço aqui 2 pontos altos em cima do ponto alto da carreira de baixo. Feito aqui, intervalo feito aqui bem em cima e agora eu faço 3 correntinhas de intervalo. Então, em cima de cada ponto, eu vou fazer 2 pontos
e 3 correntinhas de intervalo. A terceira carreira, fiz aqui as 3 correntinhas e vou dar início à nossa quarta carreira. Subo 3 correntinhas, aqui mesmo eu já faço um ponto alto, 3 correntinhas de espaçamento. Em cima deste outro ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos. Mas, como deu início aqui no meio, por causa do nosso início aqui mesmo eu faço estes 2 pontos altos, tá? Isso só na primeira, aqui no primeiro lequinho. Um espaçamento de uma correntinha, passamos para o próximo. Bem em cima do ponto alto, eu faço 1, 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, em cima do outro ponto alto, eu faço mais 2 pontos altos e uma correntinha de espaçamento. Então, agora nós vamos trabalhar desta forma: 2 pontos altos em cima deste ponto alto, um espaçamento de 3 correntinhas no próximo ponto alto, 2 pontos altos sobre ele. Depois de feito aqui o lequinho, eu dou um espaçamento de uma correntinha só e passo para o próximo bloquinho, fazendo ali da mesma forma, né? 2 pontos altos, espaçamento de 3, mais 2 pontos altos e o espaçamento de 1. Vamos então fazer aí a nossa quarta carreira. Finalizei a quarta carreira e agora dei um espaçamento aqui. Agora, aqui no terceiro ponto da correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Nesta quinta carreira, nós vamos trabalhar o meio do lequinho. Então, nós vamos correr aqui por dentro, né, um ponto. Como fazer isso? Introduzir a agulha, traz o fio e faz um ponto baixíssimo. E nós já estamos aqui bem no meio do nosso lequinho. Vamos subir 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, dentro deste ponto, e é aqui que eu vou fazer os meus 2 últimos pontos altos. Feitos os meus 10 pontos, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e arremato esta parte que já está pronta. Coloquei o branco na minha agulha, agora eu deixo virado a parte direita, nós terminamos aqui, né? Então, eu viro o meu trabalho e esses pontos altos estão do lado direito. Eu vou introduzir aqui, entre uma carreira e outra, aqui aonde foi feito aqueles pontos de correntinha, na primeira correntinha, introduzo aqui a minha agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo, deixando o nó pra cá, porque esse vai ser o avesso do nosso trabalho, tá? Aqui é o avesso, então aqui será o avesso, a segunda carreira é o avesso, então aqui será o avesso do nosso trabalho. Então, agora aqui eu vou completar a minha argola com 10 pontos altos em branco. Então, eu vou trabalhar aqui dentro da minha argola 10 pontos altos branco, certo? Feitos meus 10 pontos altos em branco, aqui na primeira laçadinha aqui da terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo. Ficou preso aqui, então, os nossos pontos altos branco com o ponto alto bege. Faço agora 1, 2 correntinhas e prendo aqui embaixo do nozinho, também com um ponto baixíssimo. Lembrando que este lado do trabalho, ele é o nosso
avesso, então procurar deixar o nozinho aqui para este lado aqui. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a trabalhar deste lado, que é o nosso lado direito do trabalho. A partir de agora, nós vamos trabalhar aqui o ponto pipoca. O ponto pipoca são 3 pontos na mesma correntinha de base, preso aqui com uma laçada só. Então, aqui já tem o primeiro ponto, vou entrar aqui nessa correntinha de base e vou fazer metade de um ponto alto. Entro aqui novamente, faço metade de um ponto alto e agora eu prendo todas as laçadas com uma laçada só. Uma correntinha de espaçamento e faço a mesma coisa na próxima correntinha aqui de base. Então, eu faço metade de um ponto alto, deixo aqui a outra parte na agulha. Metade de um ponto alto, deixo aqui na agulha. Metade de um ponto alto, deixo aqui na agulha. E agora, eu fecho todos com uma laçada só. Uma correntinha de espaçamento. E eu vou fazer por todos eles aqui, desta forma. 3 pontos na mesma correntinha de base, que seria o ponto pipoca. Agora, o último ponto pipoca da última laçada, lembrando de empurrar aqui o nosso nozinho para trás, pro avesso, e eu vou fazer aqui o meu último pipoca. Feito o último ponto pipoca, eu não faço a correntinha de espaçamento, conto 1, 2 correntinhas da minha bege que eu subi aqui. Na segunda, eu faço um ponto baixíssimo, fechando aqui o rostinho do Papai Noel. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando só o fio de trás da correntinha de base bege. Pegando só o fio de trás, eu faço aqui os meus pontos baixos, acompanhando aqui o bege. Cheguei aqui no meu último, onde tem o meu nozinho, que eu jogo para trás aqui, e faço aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar entre o bege e o branco. Aqui eu faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui eu vou usar o mesmo sistema do ponto pipoca. Faço metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto e fecho aqui os meus 3 pontos juntos. Nesta carreira entre os pipocas, eu vou fazer o picô, o ponto picô. São 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no fio da minha primeira correntinha, eu introduzo a minha agulha e pego os 2 fios da correntinha e eu faço um ponto baixíssimo aqui, formando o meu picô. Aqui no espaço entre um pipoca e outro, eu faço novamente um pipoca, com 3 pontos aqui. Passo metade dos pontos altos e fecho aqui o meu pipoca, com uma laçada só. E entre os pipocas, eu faço o meu picô, que são as 3 correntinhas, introduzo a minha agulha na primeira correntinha, pego os 2 fios e faço um ponto baixíssimo aqui, formando meu outro pipoca, com um picô. Então, eu vou fazer, arremato aqui, escondo os meus fios por trás, e agora nós vamos aqui colocar já na nossa toalha, aplicar aqui na nossa primeira ponta da nossa toalha. Coloquei a minha cor branca na agulha, introduzo aqui no ponto do meio desses 3 que ficaram
e mais na ponta do leque a toalha virada para cima. Introduzo aqui e subo esta laçada, que nós vamos agora aqui fazer um ponto puff. Laçada na agulha, introduzo pegando os dois novamente, uma laçada aqui por trás e subo novamente os meus pontos. Laçada na agulha, introduzo no gorro e no tapete, pego aqui por trás a linha, trago para frente e subo novamente. Mais uma vez, uma laçada na agulha, introduzo no gorro e no tapete, pego por trás a minha linha, passo para frente e subo. Agora, eu vou dar uma laçada e pegar todos os pontos juntos, uma correntinha, duas correntinhas, corto aqui o meu fio e puxo aqui, formando assim o meu ponto puff, certo? Formando meu ponto puff aqui na frente. Pego a minha agulha de tapeçaria e coloco bem aqui no meio, saindo em qualquer ponto aqui. Puxo meu fio, corto, escondendo ali o meu fio, né? E eu faço a mesma coisa com esse. Introduzo aqui no meio. Da mesma forma, eu fiz com o outro fio e arrematei aqui por dentro. Já temos o nosso primeiro Papai Noel colocado aqui na toalha. E agora, eu vou fazer o outro para colocar. Acontece que eles vão se juntar através do primeiro bico da barba. Então, nós vamos fazer toda a parte de dentro e quando chegar aqui no primeiro bico, nós vamos, então, ver como que faz para colocar um bico no outro. Então, o próximo Papai Noel vai ser colocado aqui. Na hora que a gente fizer a volta aqui, né, da parte de cima, quando chegar aqui no primeiro picô, este primeiro picô vai ficar junto deste último picô do Papai Noel, e assim nós vamos montando toda esta toalha, né? Em alguns pontos aí eu falei tapete, porque eu tô acostumada também a fazer tapete, mas nós sabemos que é uma toalha. Vamos lá, então? Vamos até o primeiro picô. Para juntar um Papai Noel ao outro, eu vou fazer a carinha do Papai Noel até chegar aqui no meu ponto pipoca com picô. Fiz o meu ponto picô, eu pego aqui o Papai Noel já de barba toda pronta. No último picô, tem aqui uma correntinha logo abaixo. Eu pego esses dois fios desta correntinha e eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui e assim eu emendo um Papai Noel no outro, pegando a correntinha logo abaixo do picô. E eu vou seguindo aqui normalmente o feitio do meu Papai Noel até o final. Fiz a primeira carinha, emendei aqui na segunda, na terceira, a quarta, e assim eu fiz todas elas. Cheguei aqui no meu último Papai Noel, ele está emendado com o penúltimo, e agora eu vou emendar o último com o primeiro para fechar o círculo da nossa toalha. Fiz aqui o meu último ponto pipoca, meu ponto picô, e da mesma forma eu vou fazer aqui, pegando o primeiro Papai Noel, localizo aqui o
último picô dele, primeiro picô, na verdade, né? E logo abaixo tem aqui a correntinha. Nós pegamos aqui a correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Depois deste ponto baixo, eu sigo aqui no meu último pipoca e encerro esse círculo. Meu círculo de Papai Noel está pronto e agora eu vou fazer o gorro para colocar, ligar um a um na toalhinha aqui já pronta, da forma que a gente fez aqui no primeiro Papai Noel. Depois de ligá-lo, faço os bigodinhos e os olhos. Todos estão presos à toalha, todos estão prontos e agora nós vamos começar o barrado. Nós vamos virar o Papai Noel e nós vamos pegar aqui, tem o do meio, o ponto pipoca do meio, nós vamos pegar os laterais. Então, aqui eu já coloquei minha linha na agulha, vou pegar 2 fios aqui deste lateral e fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui. Faço 3 correntinhas.